Teve um protocolo que chegaram comigo e perguntaram, olha, eles querem ouvir os ancestrais, como é que isso vai ser feito? E aí, como isso? E aí, não tem validade jurídica, como é que vai ser isso? Vão ouvir os mortos e aí, quando chegaram comigo, eu disse, deixa eles fazerem o mediúnico deles. É cultural? Vamos respeitar. Então, eles fazem e trazem as respostas. Nada impede que a comunidade faça o seu mediúnico, faça o seu encontro espiritual, já que a comunidade tem uma cultura de ancestralidade, de culto aos mortos e de reverências que sem juízos de valor, tá? Acho super válido, é uma coisa cultural. Cada um com a tua fé. Exatamente. Então, eles trazem isso. Se os ancestrais disseram que era isso, e a proposta dos ancestrais é essa, então vamos incorporar. É uma proposta da comunidade, tem que ser ouvida, tem que ser enfrentada, tem que ser dito porque eu sim, porque eu não, da mesma forma. Outra curiosidade de protocolo. Essa inviabilizava as consultas, porque assim, era uma comunidade muito grande, com muitas mulheres, né? E muitas mulheres em áreas na faixa de 13, 12 até 50 anos, né? Era praticamente a maioria daquela comunidade. E tinha um dispositivo no protocolo deles que dizia que as consultas não poderiam ser feitas em épocas de ciclos menstruais. Como assim? Mas cada tem seu ciclo? Não era nunca. E aí, como acatar isso? Como a gente observar isso? Era inviável. É o tipo de exigência que inviabiliza, até a conduta. Exatamente. Me solidarizo, sou mulher, temos enxaqueca, temos problemas muito chatos e estressantes, mas assim, somos mulheres com muito orgulho, mas não dá, inviabiliza. Porque aí você acaba, de repente, quando vai ter no período do mês, que não vai ter nenhuma. Então é possível. A não ser que fosse só uma mulher, né? Porque são várias, como você mencionou. A maioria da comunidade era uma comunidade de mais de 800 pessoas. Né? E assim, dessas 800, 500 eram mulheres. Desses 500, 400 se encaixam nessa faixa etária de 12 a 50 anos. Como a gente vai fazer isso? Inviabiliza a própria consulta. Então, a gente também tem que ter um cuidado com esses protocolos e chegar e conversar. Olha, com o seu protocolo, veja, a gente entende, a gente sabe que realmente existe uma diferença no ciclo e tudo, mas as pessoas ficam mais sensíveis, a gente entende tudo isso. Mas se a gente não consegue fazer isso de uma forma muito macro, porque são muitas mulheres, então, consequentemente, vai ter uma mulher que vai estar no seu ciclo menstrual no período de um mês, então a consulta nunca vai ser feita. Então, você me entende que sim, né? Nunca. Outra situação que é bem questionável, que é ouvir as crianças, né? Então, tem muita gente que fala, poxa, mas as crianças vão votar de acordo com o que os pais querem, elas não têm discernimento. Assim, tudo bem, deixa as crianças serem crianças, né? Até porque a maioridade civil... Mas, assim, se dentro da comunidade as crianças elas têm um poder de representação e têm... Entendeu? É algo que não cabe a nós... Crianças, né? É algo que não cabe a nós questionar. Então, assim... Bom senso, né? Eu percebo que tem muita questão de bom senso. Muito. Razoabilidade, bom senso, empatia. Então, assim, a consulta, ela é bastante... Por isso que eu falei, gente, eu amei que assim, eles aceitaram um tema muito espinhoso, porque é. Mas, assim, a partir do momento que a gente consegue construir isso e cada vez capacitando, empoderando comunidades, porque às vezes a gente precisa de educação ambiental, elas precisam saber os direitos que elas têm e elas não sabem. Mas a gente precisa também esclarecer os direitos que elas têm de forma que elas possam compreender, não como eu falo com um advogado. Tá? Linguagem diferente. São linguagens diferentes, né? É muito difícil quando você fala com uma pessoa que não é do direito, com uma pessoa... Olha, você tem tais direitos, você tem que ter uma linguagem adaptada. Você não tem uma linguagem adaptada para os públicos que você não tem faixa etária, né, de acordo com a idade. Então, você também tem que ter uma linguagem. E tem que ser uma linguagem que eles digam como eles querem.